Olá! Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, ainda comentando o terceiro pedido do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Conhecer a vontade de Deus Pai nos acontecimentos da nossa vida nem sempre é fácil. E hoje nós vamos citar pela primeira vez no Novo Testamento o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos da cidade de Roma, é a abertura da carta aos Romanos, onde ele coloca a vontade de Deus de forma condicionada porque ele não a conhece. Se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus. Romanos capítulo 1, versículos de 9 a 10. Texto interessantíssimo. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho de seu Filho, me é testemunha de como vos menciono incessantemente em minhas orações. A ele suplico, se for de sua vontade, conceder-me finalmente ocasião favorável de vos visitar. São Paulo escreve a carta aos Romanos fora de Roma. Os exegetas divergem sobre o lugar onde o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, e não é o momento aqui de apresentar as diferentes hipóteses. Em todo caso, ele está longe de Roma, escreve de outra cidade, e bem distante. Mas ele pretende visitar os cristãos em Roma. E, de fato, ele vai lá pelo menos 2 vezes. Uma prisioneiro, assim terminam os Atos dos Apóstolos. Primeira prisão, e a segunda, dolorosa, de onde não vai sair vivo, é quando ele escreve a 2 Timóteo. É a prisão que vai levá-lo à morte. Se for a vontade de Deus, eu pretendo visitar vocês. A ele suplico, se for de sua vontade, conceder-me ocasião favorável de vos visitar. E convém que façamos isso, que digamos de forma humilde, não presunçosa: olha, no dia tal, com certeza eu vou estar aí. Mais humilde é o apóstolo Paulo, se for de sua vontade, se for a vontade de Deus. Porque às vezes a gente quer viajar e às vezes acaba se revelando que não vai ser possível, ou porque o pneu furou, ou porque o avião cancelou o voo, ou porque as estradas estão embargadas, ou por qualquer outro motivo de saúde, etc. Se for a vontade de Deus. É verdade que pessoas de muita vida de oração às vezes deixam isso subentendido, mas é sempre bom que tenhamos pelo menos no coração esta certeza. Eu peço a Deus, se for de sua vontade, que o meu filho passe. Se for da vontade de Deus, que tal pessoa que está no hospital receba alta. Se for da vontade de Deus, que tal coisa aconteça. Obviamente que aquelas coisas que são indiscutivelmente vontade de Deus, é até pecado você dizer se for a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, que tal pessoa se converta. Claro que é a vontade de Deus que quer que todos se salvem, que todos se convertam. Mas aqui o se for se refere a realidades, digamos assim, contingentes. Uma viagem é algo contingente, por mais importante que ela seja. E mesmo que você vá cheio de boa intenção para levar Jesus para aquela pessoa, e às vezes você não consegue, isso não significa dizer que o que você pretendia fazer não era vontade de Deus, mas não estamos tratando do que você iria fazer lá, mas da possibilidade da viagem que nos planos de Deus estava determinado que não acontecesse, ou pelo menos que não acontecesse agora, mas acontecesse depois. Portanto, as contingências daquelas coisas passageiras, daquelas coisas que podem se realizar hoje ou amanhã ou depois, daquelas coisas que podem se realizar desse ou daquele jeito ou daquele outro. Se você não sabe, a humildade do apóstolo Paulo nos dá um banho de lição que nós não podemos esquecer. Por favor, a ele suplico, se for da sua vontade, conceder-me finalmente ocasião favorável de vos visitar. Como Jesus no Jardim das Oliveiras: se possível, afasta de mim esse cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade.